Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo de hora que vocês estejam assistindo isso, dado que vai ficar gravado agora de novo. Bem-vindos aí a mais um papo sobre cartas dos gestores. Desta vez eu vou tentar deixar a coisa um pouquinho mais dinâmica, eu vou falar menos da metade do que eu costumeiramente falo, vou fazer um resumo bem mais enxuto da indústria aqui, e eu vou puxar já os gestores para falarem. Então, primeira coisa é isso, eu vou falar bem menos. E a segunda coisa eu já falava pouco, eu falava 10 minutos, mas eu vou falar 5. E a segunda coisa a gente reduziu o número de gestores participando, em vez de serem 5, vão ser 4, em benefício de ter algum espaço para eventuais perguntas aqui de quem está participando ao vivo, via Zoom, tá bom? Dito isso, eu vou começar de novo de maneira bem rápida aqui, super acelerada. Aliás, deixa eu multar todo mundo aqui antes primeiro. Deixa eu botar todo mundo no mudo, caso alguém, por acidente, aí, bata o dedo e fale. Mas, enfim, falando da indústria, tivemos mais um mês bem puxado, principalmente para multimercados e para fundos de ações, tá? Me restringi ao comentário dos dois. Se a gente olha os fundos multimercados, eu tenho aqui mais ou menos uns 300 fundos que eu acompanho, 280, de uma lista pré-selecionada, né? Que eu olho com um pouquinho mais de detalhes. A mediana dos retornos desses fundos no mês foi de 0,09 negativo. Então, mais um mês aqui, não só abaixo do CDI, mas negativo, atrapalhando demais a, a paciência do investidor, que já é pequena, né? O investidor médio, que não tem paciência para aguentar 12, 24, 36 meses, mas mesmo os que têm essa paciência estão olhando ali as janelas de 12, 24, 36 meses abaixo do CDI, o que prejudica demais o fluxo para esses fundos, né? A gente continua vendo resgates aí, então bem difícil para os gestores, né? 2022 foi um ano que na média foi muito bom, 2023 infelizmente está um ano bem complicado. Então foi um mês ruim aqui para os multimercados, olhando a mediana, e quando a gente vai para os fundos de ações, foi um mês pior ainda, né? Bem mais difícil. Olhando aqui 370 fundos de ações long only que eu acompanho, a mediana dos retornos foi de menos 5,13. Eles caíram mais do que o Ibovespa. Então foi um mês difícil também, que a mesma coisa que acontece com os multimercados, o mesmo mal que acomete os multimercados, acomete aqui os fundos de ações, que é os resgates continuaram, tá? Então, ano difícil, mês difícil, e eu vou falar muito menos aqui, e eu vou deixar os gestores convidados falarem mais, né? Eles obviamente falam sempre, mas eles vão falar mais ainda hoje. Eu sempre tento pegar uma gestora de cada estratégia. Esse mês aqui a gente vai ter crédito com o Ivan Fernandes da Quineia. Depois nós teremos uma palhinha de fundos multimercados macro, que vai dar um panorama bem legal sobre o cenário macro como um todo e posicionamento do mercado, com o Carlinhos da Quinitro. Depois nós teremos uma palha sobre ações, uma gestora que é pouco conhecida, assim como a Quinitro é pouco conhecida, mas está indo bem. Eu trouxe uma outra gestora de ações que é pouco conhecida, mas está indo muito bem também, não no ano, não em 12 meses, mas numa janela mais longa, que é a Volkin, o pessoal lá do Sul, até fora do eixo Rio-São Paulo aqui, ah, e eles vão falar de ações, obviamente vão falar muito mais da carteira deles, mas vão dar um panorama um pouco para a gente de como está o mercado, como eles estão enxergando, e a gente vai finalizar com uma estreia aqui, que é para falar de fundos imobiliários. Trouxe aqui o Leonardo Santana, que é gestor de fundos imobiliários lá na XP, então ele acaba olhando todos os subsegmentos de fundos imobiliários, vai conseguir trazer um panorama bem legal para a gente de como que eles estão olhando, onde eles estão enxergando a oportunidade, onde não estão. Dito isso, vou chamar aqui o nosso primeiro convidado, que é o Ivan Fernandes, gestor da Quineia. Fala, Ivan. Tenta se Ah, tirar do mundo aí. boa noite, Boa. Samuel. Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí, não? Você está no celular, né? Tô. Você consegue colocar ele na horizontal? Ver se fica melhor? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Aí, garoto. Tá. Se tiver um apoio Melhorou aí. aí? Boa, boa. Ficou bom? Legal. Ivan, obrigado por topar o nosso bate-papo aqui. Pessoal, vai falando no chat aí se tiver algum problema de áudio, né? O Luiz aqui falou que tá tudo bem, mas qualquer coisa avisa a gente. Então, Ivan, eu tenho um cronômetro aqui adaptado para ajudar vocês. Eu Tá. vou deixar aqui correndo por 15 minutos. Você vê que é bem todo, tá? Já me sugeriram várias coisas muito melhores e profissionais, mas eu prefiro deixar esse tosco aqui até para fazer uma gracinha. Mas vou colocar aqui Tranquilo. 15 minutos
para você se guiar, cara, fala aí da tua carta, os principais pontos. Obviamente pode sair da carta e adicionar coisas, mas enfim, fica à vontade. Tá bom. Ivan, que, né, se você quiser falar aí por 2 minutos, assim, opa, caiu o celular. Opa, deixa eu Os arrumar principais aqui. produtos ali de crédito da Quineia e quanto que vocês têm sob gestão, acho que ajuda também um pouco o pessoal a ter noção aqui, tá bom? Tá, joia. Dá só um segundinho aqui para não cair de novo aqui. Pronto, agora acho que vai. Bom, obrigado aí, Samuel, pelo espaço, pela oportunidade. Eu agradeço quem tiver interesse em escutar o que a gente tem para falar aqui de crédito. Aqui na Quiné a gente tem, na minha área, que é a área de créditos líquidos, mais ou menos 17 bi sob gestão, são mais ou menos 12 bi de fundos dedicados e mais ou menos 6 bi, 5 bi e meio, mais ou menos, que são as carteiras de crédito privado nos fundos de renda fixa e multimercados da Quiné, né? Então, escutar sobre a minha gestão aqui. A gente tem uma equipe eu como gestor, 2 analistas dedicados, um trader dedicado e um estagiário também que está indo muito bem aqui. Então, essa equipe que a gente toca, junto com as outras áreas de crédito aqui na Quiné, com que a gente tem um trabalho bem próximo também, nas operações de infraestrutura, de imobiliário, e também agora no agro, e de special situations, que são uma área mais recente aqui da Quiné. Então, a gente tenta fazer alguns deals com eles também para enriquecer aqui a nossa carteira. Aí, falando aqui da nossa carta, né, acho que assim, para nós aqui o mês de outubro foi mais um mês positivo, né, acho que assim, falando de crédito especificamente, o índice de debêntures da Ambima, que é o IDDI, teve um fechamento aí de 8 bips, né, que é um fechamento relevante, razoável, ajuda bastante na performance dos fundos, e esse mês de novembro continua fechando mais, tá? Acho que antes de eu entrar aqui em mais detalhes sobre crédito, acho que vale falar um pouco, assim, qual foi o contexto, né, do que estava acontecendo aqui em outubro no Brasil. Então, assim, no começo de outubro, a gente teve os problemas de Credis, né, que é um FDIC relevante, aí, que tinha mais ou menos quase 1,5 bi de exposição a mercado. Esses papéis foram marcados para baixo, então alguns dos nossos concorrentes estavam sofrendo um pouco com isso deu uma certa assustada no mercado, mas isso durou pouco, porque rapidamente, assim, a situação pelo menos se estabilizou temporariamente, enquanto eles tentam resolver a situação de forma mais permanente, e o mercado ficou mais tranquilo. Mas acho que assim, fora esse contexto específico desse susto que acometeu a indústria, acho que vale falar um pouco do que estava acontecendo lá fora, né? Então, assim, o mês de outubro foi internacionalmente marcado principalmente pela alta muito forte da Treasury de 10 anos, né? Abriu quase 50 bips no mês. E, assim, tem milhares de ativos financeiros no mundo, mas disparado, o mais importante é o preço, a taxa de juros da Treasury de 10 anos nos Estados Unidos. Isso aí ele é fundamental para a precificação de todos os outros ativos. Então, esse movimento que o mês passado foi muito por uma questão a economia estava muito forte, né, a percepção do risco fiscal também crescente lá nos Estados Unidos, né, muita irresponsabilidade fiscal lá, então os juros foram subindo, e isso foi basicamente o movimento de outubro, foi um mês difícil, assim, para emerging markets, né, e para ativos de risco em geral. Isso, assim, essa foi a carta que a gente escreveu no fim de outubro, e esse cenário se reverteu rapidamente esse mês, onde basicamente a Treasury voltou os mesmos 50 bips que ela tinha aberto durante outubro. Um dos principais catalistas foi o payroll, que veio bem mais fraco agora semana passada, né? E assim, a gente acha que, né, o Fed vinha até agora, nos últimos, sei lá, desde janeiro de 22, ali, quando começou a falar de subir juros e tal, focado muito em inflação, e agora a gente tem uma percepção de que ele está bem mais focado, já mais focado na parte de atividade e desemprego, tá? Então, o desemprego subiu bastante nos últimos 5 meses aí, mais ou menos, e com isso, a gente acha que agora o foco do Fed passa a ser bem maior, não só a inflação, mas no mandato do dual mandate dele, né, que é também a parte de desemprego. E a gente acha que com isso, a gente estava com um cenário bem mais pessimista para a taxa de juros nos Estados Unidos, a gente está agora com uma visão que ele já parou mesmo de subir, que o ano que vem provavelmente ele deve cortar, tá? Então isso é um cenário bem mais favorável para emerging markets, né? É um cenário que, com juros deixando de subir, e já com uma perspectiva talvez de queda, fica bem mais tranquilo para emerging markets. Então, acho que isso é importante dizer. Isso teve bastante efeito aqui no juros local do Brasil também. Acho que, assim, só para concluir na parte internacional, acho que de resto da Europa a gente não vai esperar muita ajuda. Lá a gente está numa desaceleração econômica muito forte mesmo, contração muito forte de crédito, né? Estão perdendo muito share de exportação, especialmente para a China. E, por exemplo, a questão industrial de carros elétricos estão tomando uma lavada da China nisso aí, e a contração fiscal lá é o contrário que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, da Europa acho que não vem muita ajuda em termos de crescimento, e a China, pelo menos, conseguiu estabilizar um pouco a economia lá com os últimos esforços de estímulo que eles deram. Se olhando os dados da ponta, assim, está um pouco mais de lado. A gente não acha que a China vai voltar a crescer
nos ritmos que a gente estava acostumado, mas a gente acha que deve ficar aí por volta de 4%, mais ou menos. Então, esse é mais ou menos o cenário internacional. Aqui no Brasil, né, a economia está desacelerando no terceiro tri, a gente vê mais sinais de aceleração agora no quarto tri, mas, por outro lado, dados de desemprego continuam sólidos, tá? E a inflação, acho que é o grande ponto positivo, ela está bem mais baixa, né? E dado que o que está acontecendo lá fora, de queda de taxa de juros, fica mais fácil do BC aqui poder cortar, tá? O BC está com uma linguagem muito rock, a gente acha que ele está um pouco defasado nessa linguagem, acho que o cenário já mudou um pouco. Lembrando que no ambiente até o mês passado, que a gente esperava a taxa de juros mais alta lá fora, o diferencial de taxa de juros Brasil para Estados Unidos estava ficando cada vez menor, e isso eventualmente seria um problema para câmbio e para inflação aqui. Agora, de novo, com um cenário mais positivo, né, de queda de juros lá nos Estados Unidos para o ano que vem, fica mais fácil do BC aqui né, ter uma perspectiva de baixar a Selic para um terminal mais baixo, tá? Talvez aí, acho que a gente acha que o mercado converge para alguma coisa por volta de 10 ou abaixo de 10, tá? De terminal aqui. Então, assim, é um cenário mais favorável, né? Baixando Selic, você alivia a qualidade de crédito das empresas, é muito difícil viver num cenário de inflação baixa e Selic de 14, né? Acho que agora se a Selic baixar para uns 10 aí, com uma inflação de uns 4, a vida fica mais fácil, né, para as empresas, então isso é importante para crédito, é importante em geral para o ambiente de ativos de risco, assim, no Brasil, tá? Então, acho que é um pouco isso, assim, do ambiente, falando, antes de entrar no detalhe de crédito. Agora, falando especificamente de crédito, como eu comecei falando, assim, o mês de outubro a gente viu um fechamento de mais ou menos 8 bips no IDDI. Lembrando que o IDDI tem uma duration de uns 2 bips, de uns 2 anos e meio, tá? Então, 8 bips dá aí por volta de 20 bips 8 bips de fechamento, dá por volta de 20 bips de total return no mês. E isso é mais ou menos uns 20% do CDI mensal, tá? Então, assim, é uma contribuição importante para a performance da classe de ativos esse fechamento. E agora em outubro ela está fechando já mais uns 2, 3 bips. Em novembro, perdão, já fechou mais uns 2, 3 bips aqui desde que a gente escreveu nossa carta. E assim, o que aconteceu no Brasil esse ano em crédito? Teve o evento de Americanas, houve uma abertura muito forte de spreads de crédito até aproximadamente maio. Quando esses spreads tinham aberto aí na média por volta de 100 bips, o mercado começou a se estabilizar, né? Os fluxos pararam de ficar tão fortes de saída e se estabilizaram. Depois dos últimos 2 meses que se seguiram ali, eles começaram a ficar bem positivos. Então, ali desde julho, mais ou menos, os fluxos estão bem melhores, tá? Então, agora em níveis que a gente considera bem saudável, o fluxo de entrada, né? De aporte de recursos em fundos de crédito. E isso é uma força compradora para papéis, né? Isso ajuda os spreads a fechar. O que aconteceu é que, como os spreads, após aquele pico ali de maio, eles começaram a fechar também, né? E hoje o que a gente observa é o seguinte: o IDDI ainda tem um retracement de apenas aí sei lá, uns 60%, 65% em relação ao que ele estava no pré-americanas, mas se você pegar a parte mais high grade desse índice, ela já voltou 100%, tá? Do pré-americanas. Então, assim, as empresas que são os emissores mais frequentes e talvez a maior parte do mercado, aí que são mais ou menos, eu diria que por volta de 50% do mercado, já estão em níveis de spread iguais ou mais baixos do que estava no pré-americanas ali, tá? E onde tem, por que o IDD ainda está em níveis de headline acima do que ele estava no pré-americanas? Porque tem uma porção dos papéis, são os papéis especialmente acima de CDI mais 2,5 ali, que estão com um spread médio muito mais alto, tá? Então aí você tem alguns casos mais de, não vou chamar de distress, mas de casos que estão sendo vistos com menos confiança, né? Onde esses papéis, na média, têm um spread bem mais alto. Então, assim, a oportunidade, né, de achar alguma distorção, a gente acha que o sweet spot ali é entre CDI mais 2 e CDI mais 3, onde a gente vê que são empresas ainda de qualidade e onde o spread ainda está significativamente acima do que estava no pré-americanos, tá? Então, assim, a gente achava que agora no quarto tri, o primário, que é o mercado de emissões de novos papéis, ele estaria voltando com mais força, tá? Isso por quê? Porque eles ficaram, né, a gente passou aí 9 meses do ano, que dado que Americanas aconteceu no dia 11 de janeiro, a gente passou quase 9 meses do ano aí com o mercado muito fraco, quase sem emissão em relação ao histórico né, anterior, dos anos anteriores, e agora, e as empresas não queriam emitir porque elas não estavam precisando muito emitir naquele momento, e elas, sempre que a gente falava com elas, elas queriam tentar emitir nos níveis que elas estavam acostumadas, então elas estavam mesmo que timing o mercado mesmo. Então eu achava que agora no quarto tri esse mercado de primário estaria mais forte, a gente recebe muita leitura de banco aqui para dar feedback,
feedback e ver se a gente, né, se a gente teria interesse em participar, assim como os nossos concorrentes, tá? Então a gente tinha assim, a gente está recebendo muito pedido de avaliação, mas isso não está se concretizando num fluxo tão forte de deals printing mesmo, né? De deals sendo concluídos. É, e acho que isso é um dos motivos que o secundário continua fechando numa velocidade bem rápida. Eu achava que Você agora no acha que quarto os. tri, Comendo um pouco do teu tempo aqui, mas eu vou te dar tempo depois. sim, Você acha que tá, não estão se efetivando as emissões porque os níveis ainda estão ficando acima do que as empresas querem? Ou porque não tem demanda dos não, gestores? não, eu acho que tem demanda sim, tá? Tanto que os deals que têm saído a níveis bem agressivos, assim, tá? Eu achava que, de novo, estaria saindo mais deal. É pouco assim, é um Agressivo pouco. com taxa alta ou Taxa agressivo com taxa baixa, taxa baixa? baixa. Os Tá. preços, tá? Então, se o mercado, o que está comprando, eles estão pagando, eles estão querendo bidar para baixa a taxa, tá? É, então, assim, acho que um dos motivos é talvez, de novo, as companhias estão vendo que as taxas continuam fechando, elas querem esperar um pouquinho mais, assim. Talvez pode ser uma questão logística mesmo, de muita empresa querendo fazer tudo ao mesmo tempo, pode ser também, tá? Então, assim, é um pouco um pequeno mistério isso daí, tá? Acho que, de novo, eu esperaria que estivesse um pouco mais pujante. E, de novo, conforme aumenta a velocidade de primário, teoricamente você tem alguma concorrência por compra de papéis do secundário, e com isso o IDD deveria fechar mais devagar, tá? Então, assim, como isso não está acontecendo, acho que esse é um dos motivos que o IDD está fechando com mais velocidade aqui. Além disso, como eu falei, o fluxo está forte, né? Isso gera uma pressão compradora aqui. Acho que outra coisa é que, assim, o mercado assustou bastante com o evento de americanos, o primeiro TRI, aí veio os resultados do segundo TRI, que saíram ali por volta de, sei lá, final de julho, meados de agosto, e algumas das empresas mais combalidas ali do setor de varejo, então elas soltaram resultados que a gente achou, assim, não foram bons, mas eles não mostraram deterioração adicional, tá? Então essas empresas, elas estão andando de lado, conseguindo se segurar durante essa crise, né, que tem afetado o crédito, que é uma parte importante das varejistas, por exemplo, uma parte importante do negócio delas é dar crédito aos consumidores que compram nas lojas deles e tal. A gente vê que elas estão conseguindo se segurar bem, não está havendo deterioração da dívida líquida, e elas estão passando por essa crise e assim, a gente acha que elas vão sobreviver, tá? Tanto que a gente adicionou um pouco desse tipo de exposição ao longo do semestre ali. Então, acho que isso também trouxe alguma tranquilidade para o mercado, tá? A gente viu que o primeiro TRI, né, foi meio ruim mesmo, mas aí o segundo TRI já mostrou uma estabilização, as empresas, muitas delas fizeram emissões de equity, sale leaseback, fizeram vários movimentos para dar liquidez ao balanço e focaram menos em crescimento e mais em restabelecimento de margem, tá? Então, isso que a gente está vendo, a gente acha que esse é um processo que deve continuar, tá, nos próximos trimestres, assim. Então, isso também tem trazido tranquilidade aí para o mercado, e eu acho que é isso, tá, que tá meio que drive o mercado. É fluxo, é o fato dos fundamentos não estarem se deteriorando, pelo contrário, estão estabilizando até com uma tendência de melhora, e o primário um pouco mais lento do que a gente imaginava, tá? Então, esse é o que a gente está vendo, assim, de perspectiva para os próximos 1, 2 tris, assim. A gente, né, tem vários créditos que a gente gosta, que a gente tem procurado adicionar, acho que quem estava com fluxo positivo no primeiro semestre teve uma oportunidade boa de comprar papéis bem de qualidade, ou muito distorcidos aí na porção mais high yield também, que depois fecharam bastante, né? Acho que isso explica um pouco da performance boa que os fundos da casa aqui tiveram, né, ao longo desse ano. E também o fato de que a gente conseguiu evitar aqui todos os grandes problemas de crédito da indústria, né? A gente Foram quase não tinha bastante lojas esse ano, né? Tá americanas. sendo ainda, né? Então, teve vários eventos, assim, né? E acho que a gente procurou fazer um trabalho aqui mais conservador, né? E a gente conseguiu evitar esses problemas aqui nas carteiras, né? Isso foi bom para a gente aqui. E vários nossos concorrentes também conseguiram evitar esses problemas. Acho que talvez vale só 2 segundos aqui, Samuel, falar um pouquinho de crédito Você tá offshore, com né? Os tempo, cara, bonds. pode falar. Tá, tem 2 minutos ali no seu relógio ali, que são o crédito internacional, né? A gente faz aqui nas carteiras também, a gente faz bonds offshore, né? Que são dívidas em dólar, né? De empresas do Brasil e da América Latina, emitidas em dólar, pagam juros em dólar, a gente converte isso em CDI, em reais, né? Eliminando o risco cambial aí via cupom cambial e futuro de dólar. E esse é um mercado que a gente opera de forma mais tática, né? E tem historicamente um spread para a mesma qualidade de crédito, um spread bem superior ao do mercado local. Isso esse ano não foi verdade, tá? Esse ano os mercados convergiram, quer dizer, abriu o spread no Brasil, fechou lá fora, então esse diferencial ficou bem menor. E a gente tem feito de forma mais tática, uma carteira mais concentrada em nomes que a gente gosta, né? Um pouco mais high yield, mas com qualidade de crédito que a gente acha bastante alta, assim. A nossa carteira de offshore tem por volta de CDI mais 3,70 de carrego médio aí. Agora o mês de outubro não foi muito bom para essa classe, o 100 Bilatam, né, que é o principal benchmark disso aí,
aí lá fora, subiu quase 30 bips no mês, né, em termos de spread. Isso machucou um pouco a carteira. A gente ficou relativamente protegido aqui com o cupom cambial, ajudou um pouco a gente perdeu um pouquinho, mas não muito. E a gente tem feito com, assim, com uma exposição pequena, tá? Nossos fundos podem ter aí, tem fundos nossos que podem ter até 40% de offshore. Eu acho que a maior exposição hoje é por volta de 2,5 do PL do fundo em offshore, porque, de novo, a gente acha que os spreads ainda não estão em níveis muito interessantes. Mas como eles abriram um pouco, a gente adicionou um pouquinho mais, tá, ao longo do mês aqui. E eu acho que daqui para frente, com essa visão mais otimista para Treasury, a nossa ideia é encurtar um pouco a duration dos hedges aqui que a gente tem de cupom cambial, de forma que se a Treasury fechar lá fora, a gente teria um efeito positivo no preço dos nossos papéis, né, como a Treasury é parte do yield desses papéis, sem perder aqui na ponta tomada de cupom cambial. Então, esse é um pouco da estratégia para os próximos meses. E, assim, essa é uma estratégia que a gente tem um Sharp bom aqui na operação, acima de 1 aí desde o inception dessa estratégia, faz 2 anos, mais ou menos. Então, é um pouco isso, assim, que a gente está vendo, tá? Perguntinha aqui para você sobre bonds, especificamente. Tente, não sei se vai ser possível, tente ser mais, Uhum. conciso, mas Tá. tá bom. Desculpa. Você vê como é tosqueira aqui, né? É o Eu seguinte, terminei em cima da risca, hein? a carteira de bonds, isso aqui é mais para mim monitorar e menos o gestor. Mas a carteira de Uhum. bonds, você falou, a exposição pequena, né? 2,5% do patrimônio. Uhum. A maior exposição é 2,5% e dá trabalho, né? Uhum. Faz, assim, justifica vocês cobrirem esse mercado a mais, dado que é tão pouca Sim. exposição para os fundos? Não, então, mas é como eu falei, né? A gente é bem tático nessa classe de ativos porque ele tem muito mais volatilidade do que o crédito local, tá? Então ele é muito mais líquido e muito mais volátil. Então, assim, a gente tenta dimensionar o tamanho da nossa exposição de forma correta para o nível de compensation que a gente está tendo lá, tá? Então a gente passou os últimos 2 anos aí com níveis de spreads médios bem baixos, tá? Ao longo desse período todo, assim. O CEMB estava rodando aí entre 300 e 400 bips a maior parte desse período, né? Que em termos históricos, é um nível relativamente baixo para essa carteira. Então, a gente fica pequeno numa carteira muito bem selecionada, onde o carrego é bem mais alto, mas a gente não quer ser muito grande, porque a gente acha que nesses níveis de spread, um susto grande lá fora pode gerar uma abertura de 100 bips nessa carteira, e como ela tem mais duration também, a gente tem que tem que saber operar isso para não tomar as invertidas de mercado. Então, assim, se o mercado estressar, a gente pretende ser muito maior nessa classe, a gente está preparado para crescer a exposição exatamente porque a gente cobre ela regularmente, entendeu? Se a gente não estiver olhando, a hora que tem uma explosão de crédito lá fora, não dá tempo de correr atrás e adicionar. Você tem que acompanhar para saber que créditos comprar, entendeu? Então vale a pena sim. E a gente, né, a gente de novo, como eu falei, está crescendo devagar essa exposição agora, porque teve uma abertura moderada de spread recentemente. E eu acho que ao longo do ciclo ela vai ser uma parte bem importante que contribui para o carrego dos nossos fundos, tá? Boa. Última pergunta. Sim, também botar você na fogueira aí. Passou o pior dos eventos de crédito ou é impossível de falar, na tua opinião? Ó, eu acho que assim, quando a gente olha para frente, né, assim, é muito importante a gente ter no radar quais são os nomes que têm mais risco de ter um default e que têm um peso importante dentro da carteira das assets, né, que são as que podem eventualmente ter que vender papéis para fazer liquidez em fundos onde os clientes ficarem satisfeitos com a performance porque teve um default na carteira, tá? Então, assim, a gente monitora alguns nomes, né, assim, que tem um pouco mais de risco. Talvez até não prefiro até nem falar aqui os nomes só para não gerar nenhum tipo de preocupação, assim, né? Acho que Mas isso de é que uma conversa mais setores? particular. Ou é Tem muito setor, micro, é acho que muito não, assim. assim, não, acho que assim os principais assim é mais o setor de varejo mesmo, onde tem um ou dois nomes lá que eu acho que nos próximos 12 a 24 meses tem que ser muito bem monitorados para ver se realmente eles vão conseguir se estabilizar ou não, tá? Acho que esses são os dois principais nomes que teriam peso no mercado e que podem vir a causar problemas. Eu acho assim, quando a gente pensa no ciclo de crédito, mesmo olhando agora o resultado dos bancos do terceiro tri que acabaram de começar a sair, a gente vê que parece que o NPL já estabilizou, as PDDs pararam de subir e os bancos começaram a soltar um pouquinho a torneira de crédito de novo. Você vê no call de resultado do Itaú, eles falaram exatamente isso, né? Que eles estão começando a dar um pouco mais de crédito. Então, assim,
pior está quase passando, tá? Acho que depende do banco. Tem bancos como o Itaú que ficaram muito bem e conseguiram não estar muito exposto nesse downturn aqui de crédito. Outros bancos mais grandes aí também tiveram um pouco mais de dificuldade, agora, mas já estão se estabilizando. Bradesco, Santander são um exemplo. E eu acho que isso é importante, né? Então, com os bancos começando a soltar um pouquinho mais a torneira, as empresas, né, passando mais esse ano de crise, de forma que, né, não houve grandes falências aqui. Tiro o caso de Americanas, eu não coloco nessa lista, porque é um caso diferente aqui, né, um caso de fraude e tal. Eu acho que isso aqui daqui para frente tende a melhorar, tá? Tende a melhorar, não que, de novo, esses 2 ou 3 casos, assim, de empresas que estão com mais dificuldade, aí é uma questão mais micro, pode ser que elas ainda tragam algum problema mais sério para o mercado, tá? Mas acho que, Show. em geral, assim, o mercado já meio que está virando, está assim, no caminho positivo. E lembrando que a Selic, se ela de fato cair, isso vai ajudar bastante, tá? Então, por isso que eu acho que para o ano que vem deveria ser um ano melhor do que este ano aqui que passou, com menos Show. eventos, tá? Boa. Ivan, muito obrigado. Obrigado a É, você, Samuel. Prazer. Obrigado pela participação. Manda um abraço para todo mundo da Quineia aí. Mando E sim. sempre parceiros e nos vemos na próxima aí. Obrigado. Obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado a todos, boa Valeu. noite aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom, agora eu vou chamar aqui para a roda de conversa o Frederico Vontobel, que é sócio e gestor da Volking. Deixa eu puxar ele aqui. Tudo bem, Fala, Fred. Samuel? Bom, Tudo bem, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. obrigado pela participação. Bom, você já viu mais ou menos aqui o formato, né? O Fred, como eu Sim, falei, né, um dos sócios fundadores lá da Volking. E aí, putz, dado que a gente está um pouquinho menos corrido do que foram as edições anteriores, gasta 2, 3 minutos aí para falar brevemente da Volking, pessoal. E aí eu queria que você entrasse na carta de vocês, que é uma carta longa, né? Uma carta mais extensa. Você tem um desafio maior do que o Ivan aí sim. para falar em 15 minutos. Mas dá uma palhinha para a gente de como que é a Volking, em grandes números, que é a principal estratégia, que é essa que você vai falar, Sim, e aí você entra na carta, por favor. tá certo. Obrigado, Samuel. A Vulcan é uma gestora sediada aqui em Porto Alegre, gestora desde 2011, focada em renda variável. Nós temos o nosso fundo flagship, que é o Vulcan GBV Aconcagua, que é um long only. Temos também um fundo long bias, e hoje essa estratégia long only está com mais ou menos 1.300 bi de gestão. E o total da casa são 2.800 bi. Nós também temos um Fund of Funds, que é um fundo que já tem muito tempo, mas o foco nosso é renda variável. Somos 17 sócios, temos 6 CFAs na equipe, temos 2 doutores e, além dos CFAs, temos 3 gestores CVM. Somos uma casa fundamentalista desde o início. Até o fundo chama-se GBV, porque são as iniciais, né, de Graham, Buffett e Von Tobel, que é o meu sobrenome, né, seguindo essa linha, né, de investimento do Value Investing. E, casualmente, nós escrevemos nesse último mês a carta número 225. E, casualmente, né, deu a coincidência, Samuel, de nos convidares, e a gente, nesse mês, falou, a gente gosta sempre de reforçar a nossa filosofia e estratégia de investimento, porque acho que isso é importante até para o alinhamento de todos que estão investindo junto conosco, que nós chamamos de co-investidores, porque nós mesmos, os sócios da Volk, investimos no mesmo fundo, e, e é muito importante, né, esse alinhamento e filosofia de investimento. A frase que a gente usou na carta desse mês, né, do Buffett, é que a gente escolhe empresas e não ações, né? Se as empresas vão bem, as ações com o tempo vão acompanhar. E que a gente gosta de pensar como empresário, né? Não quem está comprando uma empresa, não como quem está comprando um papel ou uma confirmação eletrônica de uma compra, como é hoje. Antigamente era um papel, hoje é uma confirmação eletrônica. Mas isso parece uma coisa simples, mas não é tão simples, é muito importante isso. Acho que esse approach que a gente tem, né, é uma diferença significativa da maneira de investir. E posso reforçar o que eu estou dizendo, né? Dizendo que hoje mais de 90% das pessoas que operam no mercado não usam esse approach. Inclusive, né, o Jeff Bezos uma vez perguntou para o Buffett por que pouca gente segue o Value Investing e atua como ele. E o Buffett respondeu, olha, eu acho que é porque o pessoal quer ficar rico rápido
né? E a nossa estratégia é para ficar rico devagar. Então, o que a gente faz? A gente procura empresas sólidas, com vantagens competitivas e que possam ser compradas com margem de segurança. Então, o que a gente procura antes de comprar, antes de olhar o preço de uma ação, é procurar saber o valor de uma ação, o valor da empresa. Como é que a gente procura saber isso? Através de um valuation proprietário, projetando a geração de caixa futura, né, da geração de caixa da empresa para os seus acionistas, trazendo a um correto valor presente, para chegar, né, no valor da empresa, que dividido pelo número de ações vai chegar ao valor justo, né, que é o nosso target price, de uma ação. Então, eu sempre falo que preço de ação todo mundo sabe. Né? Minha filha, com 8 anos, com o celular na mão, eu perguntava o preço de qualquer ação, ela sabia. Então, preço não é referência para te comprar uma ação. Né? Uma pessoa, sempre digo, uma pessoa que olha só preço, né? Quando o Magazine Luiza veio de 26 para 13, pensou, poxa, caiu 50%, vou comprar. A ação está R$2 hoje. Então, é muito perigoso ficar preso a preço, né? A referência de preço. O importante é saber o valor de uma empresa. Né? Nós mesmos não tinha premissa que a gente colocava no valuation de Magazine Luiza na época da pandemia, não tinha premissa que fazia ela valer 180 bilhões de reais, que foi o que ela valia no mercado, e tinha muito analista dizendo para comprar, né? Porque era a Amazon brasileira, porque a pandemia, todo o comércio ia tomar conta, mas não tinha premissa que a gente colocasse nos valuations que fazia ela chegar naquele valor naquela ocasião. Então, isso só reforça, né, que tu pensar como empresário, avaliar as empresas muito antes de comprar, né, e só comprar quando tem margem de segurança é o melhor caminho. E embora seja muito demorado e muito trabalhoso, por isso que nós temos uma equipe de 17 pessoas, né, muitos analistas, todos os nossos valuations são discutidos em comitê, nenhuma decisão é tomada individualmente, é tudo em decisão colegiada para justamente minimizar a chance de erro. E eu adiciono a isso, né, então, a essa estratégia, né, o que é importante também é a paciência, né, porque nesse mercado de ações, o próprio Charlie Munger dizia, né, que se tu não tem o gene da gratificação diferida, né, tu está em desvantagem, porque tem que ter paciência, né? Quem especula quer ganhar dinheiro rápido, né, mas isso é muito perigoso. Então, o que a gente faz, né, é justamente sabendo disso. E outra coisa também que eu sempre falo para os meus filhos, né? Não importa o que tu ganha, importa o que tu poupa e investe, né? Não importa o que tu aprende, importa o que tu lembra e o que tu age. Então, o próprio Buffett fala, investir é simples, mas não é fácil, porque precisa muita disciplina, né, para te agir dessa forma e ter paciência, né, para esperar a ação. Muitas vezes demora para corrigir, para chegar no preço, e isso faz parte, né, do processo. Então, mas também, como dizia o Peter Lynch, se tu fizer um bom trabalho antes para comprar bem uma ação, esse é o trabalho mais importante que tu tem que fazer. Que se tu comprar bem, né, tu não vai ter que tomar nenhuma outra decisão depois, a não ser vender quando a ação tiver no preço já sem uma margem de segurança. E também um exemplo disso, né, Samuel, que a gente gosta de citar, é que a própria Berkshire Hathaway, do Buffett, né, nós já tivemos lá 7 vezes no encontro anual da Berkshire, lá em Omaha, e o resultado dele, nesses 57 anos, desde que ele tomou o controle da Berkshire, é 19,8% ao ano. Não é ao dia investindo em opções, né? É 19,8% ao ano. Claro que, e ganhando 19,8% ao ano, ele multiplicou por 27.800 vezes até o final do ano passado a ação da Berkshire. Isso é o efeito do juro composto, né, que o Einstein dizia que é a 8ª maravilha do mundo, porque juros sobre juros ao longo do tempo, né, é uma coisa impressionante. Então, 19,8% ao ano, claro que não foi linear, nesses 57 anos, a Berkshire teve 11 anos em que a ação caiu, inclusive, eu gosto de lembrar que em 74 caiu 48%, né, em 2008 caiu 31%, pobre de quem quem vendeu a ação nesse momento, né, não pegou todo esse trajeto, né, fantástico, essa trajetória do crescimento da valorização da ação da Berkshire. Mas então, esse é mais um exemplo assim de que o importante é aquilo que a gente sempre fala também. Embora a única maneira de medir risco no mercado é por volatilidade, o único risco que existe no mercado de verdade é tu pagar caro uma ação, né? Então, o mais importante é a análise com muito tempo de antecedência
para evitar pagar caro e comprar caro uma ação. Mesmo que, às vezes, a gente sempre procura pelo menos 30% de margem de segurança. Como é que a gente trouxe o conceito de margem de segurança do capítulo 20 do livro Investidor Inteligente, né? do Benjamin Graham, como é que a gente trouxe para o nosso processo? Depois que a gente faz o valuation, que a gente chega no target, a gente divide esse preço, que é o preço justo, por 1,3, né, para chegar no que a gente chama de safety price, que é o preço de segurança. A gente só compra se o preço da ação tiver abaixo daquele preço, ou seja, se a ação tiver pelo menos 30% de upside para chegar no preço que a gente considera justo. É claro que ninguém controla o preço das ações, então aconteceu já da gente comprar uma ação abaixo do safety price e a ação cair mais. Só que se tem convicção na empresa, se tu olha os resultados operacionais da empresa muito mais do que o preço da ação, não tem problema, né? Porque o mais importante é justamente isso, é olhar como é que a empresa está indo, não como é que a ação está indo. Muitas vezes a gente vê o resultado da empresa melhorando e a ação caindo. Ou a gente vê o resultado de uma empresa piorando e a ação subindo, né? A gente está preocupado em olhar o resultado da empresa, não o preço da ação. O preço da ação só serve para o investidor, né, para uma coisa, para ele comprar quando ele vê que tem uma oportunidade boa de compra e vender quando essa ação ficou no preço ou até está cara. A gente não é defensor do buy and hold forever, não. A ação chegou no preço justo, como a gente sempre está procurando uma empresa que está com desconto, a gente troca de posição. Então, é mais ou menos esse o... Interessante também é o seguinte, que em 1975, quando o Buffett escreveu a carta, quando a ação da Berkshire caiu 48%, em momento nenhum ele fala do preço da ação da Berkshire. Ele só fala dos resultados operacionais da empresa. Porque no final é o que importa. Se tu pensa como empresário, se tu olhando para tu comprar uma ação é tu ser sócio de uma empresa. Eu sempre dizia, eu gosto de usar um exemplo, né? Eu sempre dizia para minha filha, quando ela era pequena, né? Quando ela tinha 4, 5 anos, a gente tinha ações da Panvel, que é uma farmácia, rede de farmácia aqui do Sul. E na época a Panvel negociava bem menos que o valor patrimonial, a ação era pouco conhecida, né? Hoje é uma empresa mais conhecida, até porque ela cresceu, já está com lojas em São Paulo, é uma grande rede de farmácias. Na época ela tinha 250, 300 farmácias, mas a gente chegava na Panvel e dizia para minha filha, olha filha, um tijolinho ali daquela farmácia é nosso, né? Esse é o conceito, é tu ter parte de uma empresa, né? Então, é esse o nosso approach, é essa cabeça de empresário, é isso que a gente acha que é importante, que seria importante todo investidor, mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer, porque as pessoas, o ser humano, né, tem essa tendência de querer especular, de tentar realizar rápido, né, e é difícil, realmente é difícil ter a disciplina, né? Falar é muito mais fácil do que fazer. É difícil ter a disciplina de fazer isso que eu estou falando, né? Isso que é Boa. o Fred, nosso maior desafio. Sim. se puder dar dentro do que está na carta lá, né? Falar um pouco do que vocês têm na Sim. carteira e como vocês estão enxergando Ok. o Na carta, mercado só de equities, né? rapidamente também eu mencionei que nós estamos até agora no ano aí, nós estamos com 15% de rentabilidade contra 8% do Ibovespa, né? Saíram os resultados do mês passado, a gente mencionou isso na carta de Carrefour e Açaí, são dois grandes varejistas de supermercado, varejo alimentar do Brasil. A gente acha que os dois estão descontados, né? Tanto o Carrefour como o Açaí, apesar de eles estarem um pouco alavancados agora, porque eles compraram, né? O Açaí comprou as lojas do Hiper Extra, né? O Carrefour comprou o Big, então foram aquisições grandes e estão digerindo essa aquisição, estão tendo investimento nas lojas para transformar as lojas. A gente acha que os dois estão valendo aí hoje em torno de 20% da receita líquida, mas, enfim, isso é só um número. O importante sempre a gente diz, não é, a gente não colhe o múltiplo, a gente olha o valuation. O valuation é o que importa, né? E só no valuation que tu consegue entender todos os drivers de valor de um negócio, né? Então, a gente não vê outra forma a não ser do valuation para tentar entender todo o negócio e olhar a geração de caixa futura, né? Que é a forma de avaliar, a melhor forma de avaliar uma empresa. Uma coisa interessante que só para comentar do Carrefour, Samuel, é que o Carrefour, além de ter, hoje são 1.180 lojas, das quais 470 são imóveis próprios, e são imóveis grandes, né? O atacadão, a média é mais de 5 mil metros por loja, mas até em São Paulo hoje tem o projeto Alto das Nações, que é um exemplo do que o Carrefour está querendo fazer com os imóveis que ele tem, né? Porque foi o primeiro Carrefour instalado no Brasil, hoje eles estão fazendo um complexo lá com 320 mil metros de área construída, junto com a Walter Torres, né, num prédio que vai ser o prédio comercial mais alto do Brasil, 219 metros, junto com a Zetec, fazer um prédio residencial e uma loja, né, já está pronta, do Carrefour, ou seja,
mas o Carrefour tem 470 imóveis próprios, e a Carrefour Properties quer aproveitar esses imóveis que são dentro da cidade, especialmente os mais dentro da cidade, né, para capitalizar em cima disso, ou seja, é um outro negócio dentro do Carrefour que o principal negócio é o varejo alimentar. E eu estou falando só que só o varejo alimentar, que é o que a gente olha hoje, né, já está descontado em relação ao valor. A ação caiu bastante nos últimos meses e proporcionou que tivesse essa margem de segurança, né? Por isso estamos comprados Carrefour e Açaí, em que pese todo o varejo está sofrendo, né, por conta da renda do brasileiro, da queda de renda nos últimos anos, mas o varejo de farmácia e alimentar são os que sofrem menos, né, que tem menos, são mais resilientes nessas horas. A gente também comentou na carta do resultado de 3R que saiu ontem. A gente esperava um EBITDA acima de 550 milhões e veio em 800 milhões, o EBITDA do terceiro trimestre do 3R. Né? Isso é uma coisa engraçada, né? Porque o resultado veio fantástico e a ação caiu hoje. Então, é isso que eu digo, assim, o mercado tem coisas que... É como dizia o Benjamin Graham, né? O mercado é um maníaco depressivo. Né? A gente nunca vai entender. E tem tantas forças que exercem sobre os preços no mercado, né? Muitas vezes a gente vê uma ação caindo, né? A gente não entende. Eu mesmo já quantas vezes já presenciei isso. Às vezes é um gestor, um bom gestor, né? Um gestor fundamentalista que tem ação, mas está tomando resgate, está tendo que vender para devolver o dinheiro pro dono do dinheiro, né? Então, é uma situação assim que não tem nada a ver com a operação da empresa, né? Ou muitas vezes alguém que está uma posição long and short que está tendo que desfazer a posição porque o mercado foi contra, e aí quem está a posição vendida da pessoa, né, subiu e ele tem a posição comprada, tem que vender, mesmo estando convicto naquela posição comprada, para zerar a posição. Então, a gente nunca sabe, nunca entende o que todas as forças que são exercidas, né, no preço das ações. A verdade é que os preços não andam conforme o valor, né? Assim como um relógio está parado, está certo 2 vezes por dia, às vezes o preço e o valor convergem, né? Mas é como o Buffett fala, né? Preço é uma coisa, valor é outra. Né? A gente tem que saber o valor e o preço serve para quando o mercado oferece uma oportunidade para te comprar, compra, né? Então a gente falou dessas 3 empresas. Nós estamos agora na época de temporada de resultados, né? A gente raramente a gente é pego de surpresa, né? Porque a gente está sempre calibrando, né, o nosso valuation e a gente tem as estimativas nossas, né? E sempre que sai o resultado a gente revisa o case para ver se tem que ajustar o nosso target, seja para melhorar, seja para piorar o target. Então esse é um exercício constante, né, de revisão dos valuations e enfim, é muito trabalho, né? Por isso que, de novo, eu falo, né? Sem equipe, não é possível acompanhar tantas empresas no detalhe como a gente gosta de acompanhar e não basta só ter uma equipe, mas equipe qualificada, né? E que isso que a gente vem investindo já há bastante tempo e também inconformada, porque como Benjamin Graham falava no capítulo, lá no livro Investidor Inteligente, né? Essa inteligência não depende de QI, né? Depende de disciplina, paciência e vontade de aprender. É uma questão muito mais de temperamento, né, do que de inteligência. Mas a vontade de aprender, o investidor tem que estar sempre, e o analista sempre disposto a aprender, a saber mais, né? E tentar conhecer as empresas mais do que 99% dos outros investidores para saber a hora certa de entrar e de sair. Boa, boa. Só uma pergunta aqui antes de finalizar. Principais posições do Vulcan, então, do Aconcagua, são, Sim, não nessa ordem aqui. Aliás, melhor você falar, né, que você coloca lá na carta, né, as que tem mais de 5%. Na sim, ordem são qual? São hoje quais? as posições 3R. A gente tem a 3R, o Carrefour, Açaí, a gente está com Bradesco, JBS, Blau Farmacêutica, IOSP, Banrisul, Suzano, e essas são as maiores posições. Ao todo são 15 posições, né? Nós também temos posição, completando a lista das posições que nós temos na carteira hoje. Não vou dar o peso de cada uma, mas mais ou menos o peso, né, mais ou menos a ordem, né, das posições. Eu não citei Ser Educação, Itaúsa, Bemob, Pague Menos e posições que agora nós começamos. Ontem nós decidimos comprar uma posição pequena, né, em Arezzo e
E é isso. Boa, excelente. Bom, Fred, muito obrigado pela participação. Eu que Pessoal, agradeço, Samuel. parabéns aí pela história, né, pelo resultado. Assim, a gente sabe que é super difícil você construir uma gestora no eixo Rio-São Paulo, fora do eixo Rio-São Paulo é 5 vezes mais complexo, né? E vocês têm Não, conseguido mas até assim. que até, Samuel, desse aspecto assim, eu acho que não, né? A gente, eu acho que o bom de estar longe é não ter tanto ruído, não conversar tanto com outros gestores, né? Porque a gente vê as carteiras muito parecidas, né? O John Templeton, uma vez ele foi entrevistado, ele disse assim: se tu falar com 5 médicos, eles indicarem o mesmo tratamento, segue esse tratamento, né? Se tu falar com 5 engenheiros e indicar o mesmo cálculo para uma ponte, segue aquele cálculo. Agora, se tu falar com 5 gestores, 5 falarem da mesma posição, não compra essa empresa porque ela já está comprada. Então, a gente aqui, a gente tem um bom capital humano, claro que a gente vem formando há mais de 10 anos, né? Mas o fato de a gente estar longe hoje, até com a pandemia, com essa facilidade de comunicação que a gente tem aqui, a gente tem tido reunião com as empresas todo dia, né? Então, praticamente não há nenhuma dificuldade, a não ser menos conhecido, né? Mas isso A dificuldade também que eu quis dizer é nesse sentido, né? Para é nesse captar sentido. um processo Exato. mais moroso. Mas como eu sempre falo aqui dentro também, né? O resultado é o mais importante. Mas a gente não é de marketear, não é de ficar vendendo o, o nosso produto. Se tiver resultado, o dinheiro vai vir, e é o que tem acontecido, felizmente. Boa, muito bom. É isso aí. Obrigado, viu? Samuel, muito obrigado pela oportunidade. Boa continuidade. Eu só não vou permanecer porque eu tenho uma viagem agora, tenho em casa, nem fiz a mala ainda. Tá bom? Valeu. Um Um abraço, boa abraço. reunião. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom, agora, pessoal, eu vou trazer aqui para falar com a gente o Carlinhos da Químitro. Carlinhos, vê se você aparece aí. Opa, tudo bem, Samuel? Opa, tudo bom? Tudo ótimo. Tá dando para me ouvir bem aí? Sim, sim, sim. Como estão as coisas? Bom, maravilha. Tudo ótimo, tudo tranquilo. Quer dizer, tudo ótimo, não, tudo agitado, né? Mas vamos levando Boa. aí. Carlinho, Bom, a Químitro também é uma gestora aqui, acho que o pessoal conhece pouco, né? Se você puder falar aí 2, 3 minutinhos da Químitro, e aí entrar depois na carta mensal de vocês, falar um pouco do cenário, local, internacional, das posições, enfim, o que tiver de conteúdo lá na carta, e se você quiser acrescentar uma coisa a mais também, obviamente, fica à vontade. Manda não, ver. Vou maravilha. Bom, botar aqui primeiro, o obrigado aí cronômetro. pelo... Não, tá ótimo. Obrigado aí pela oportunidade, Samuel. Tá aqui apresentando a Quintro, falando um pouco sobre o nosso trabalho. A Quintro é uma gestora, como você tinha mencionado antes, relativamente recente. A gente tem 2 anos, um pouco mais de 2 anos de história. ah, Fundada num momento bastante desafiador para a indústria. A gente tem escutado o que tem ocorrido aí com a indústria de multimercados, né, no ambiente externo e interno, assim, eu diria que é um pouco diferente do que a gente vinha vivenciando aí ao longo dos últimos anos, mas a gente, graças a Deus, tem conseguido surfar bem as oportunidades e acertar assim, algumas das tendências principais que a gente tem visto, inclusive momentos de você conseguir tirar as fichas da mesa, né? Então a gente tem conseguido ser bem sucedido nesse sentido. Em relação à questão da carta, assim, a gente está no dia 9 do mês e a carta, assim, a velocidade de mudança que a gente tem visto aí em relação a praticamente o cenário micro, macro e geopolítico tem feito com que a gente devesse escrever uma carta a cada por semana, né? Porque não tem sido algo muito comum, né? Então, eu diria que a nossa carta foi escrita aí há alguns dias atrás, já se considera ultrapassada, né? Dada aos acontecimentos recentes. Hoje a gente teve aí um novo acontecimento que mudou praticamente todo o panorama que a gente estava vendo aí na semana passada. Mas eu diria assim, então eu vou falar um pouco da nossa carta e já vou começar a dizer como é que a gente já está tentando readaptar o cenário em função Você pode do... falar só do que. Bom, fica à vontade. Você pode falar só do que não Não, mudou na tá... carta e frisar o que Não, mudou. não, acho que está mudando, assim, eu diria que a gente está tendo que fazer ajustes bastante radicais na carteira em função da forma como, eu diria que o cenário geopolítico tem evoluído, que as autoridades monetárias aí dos principais bancos centrais do mundo têm alterado o seu posicionamento, mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente e tal. Mas, assim, a nossa percepção quando da carta era, assim, a gente ficou um pouco surpreso com o enfraquecimento de alguns dados recentes da economia americana, né? Depois de um forte crescimento que a gente teve no terceiro trimestre desse ano.
Acho que isso aí tinha motivado aí o discurso do chairman do Fed aí na semana passada, sinalizando que talvez você tivesse atingido o pico da taxa de juros de curto prazo nos Estados Unidos. Na realidade, o Fed já vinha debatendo aí se por acaso essa alta recente da ponta longa da curva dos juros americanos, né, não estaria fazendo, de certa forma, aí, o papel do Comitê de Política Monetária lá na questão de aperto de condições financeiras, né, reinantes. Alguns dados assim, anedóticos que a gente acompanha já vinham sinalizando, assim, algumas empresas do setor de consumo aí, sinalizando que você está tendo uma redução assim, no pace de consumo aí do consumidor americano. A gente sabe que a economia americana aí, 70% dela é consumo, então é uma economia bastante sensível a isso, né? Apesar disso, a gente sabia que assim, a nossa percepção de que a economia permanece, né, com fundamentos bastante saudáveis, né? Então, a gente, pelo menos a nossa percepção até pós ali o discurso pós FOMC ali, é de que você ia ter realmente essa questão de taxas de juros mais longas durante um prazo mais longo também, mais alto durante um prazo mais longo, né? Mas como eu mencionei, né, assim, a velocidade de mudança tem surpreendido a gente, então até assim, o ativo que direciona praticamente todos os ativos, que é a curva de juros americana, assim, para dar assim, uma outra evidência que a gente tem percebido, assim, o spread de oscilação diária do ETF, do S&P, em relação ao ETF de renda fixa duration mais longo, né, que é o TLT, né, assim, está negativo hoje, ou seja, o ETF de renda fixa duration longo está oscilando mais do que o ETF que expressa o índice das bolsas americanas. Então, eu acho que isso tem sido muito aí fruto do ruído que você tem tido por parte dos banqueiros centrais em relação à questão do cenário macro, né? Então, assim, vamos tentar contextualizar isso, né? Assim, a nossa percepção de que você deve ter uma inflação mais longa, mais alta durante um prazo mais longo, né? Acho que ela vem evoluindo e se transformando. A gente começou com a questão inflacionária ali 2020, 2021, com a questão das cadeias de suprimento ali pós-Covid. Depois você em 21, 22 você teve ali a volta da demanda, né? Você não tinha aquela cadeia de suprimento totalmente restabelecida após a pandemia. Entrando em 2022, você entrou com a crise da guerra Ucrânia e Rússia, né? Você tinha a Ucrânia como produtor de algumas commodities agrícolas importantes, então você teve aquele choque ali, e paralelo a isso, você teve as sanções aí por parte do Ocidente em relação ao petróleo russo, né? Então, que foi rapidamente contornada, né? Assim, acho que um pouco parte de cinismo por parte dos governantes. A gente sabe que aquele cap de $60 do barril do petróleo russo não é o que a gente vem verificando. E hoje a gente tem uma questão que já vem prevalecendo aí, perdurando já desde 2022, que é a questão de você ter um mercado de trabalho bastante apertado nos Estados Unidos. Então, a nossa sensação é de que a gente vai ter uma inflação mais alta durante um tempo mais longo do que o mercado vem trabalhando. Isso aí tem motivado algumas posições que a gente tem dentro do book da gente já há algum tempo, né? Outra questão a gente acha que os bancos centrais estão muito mais dependentes dos modelos, estão tendo que fazer algumas alterações de relações e situações, né, dado a quantidade de novas variáveis que estão sendo inseridas aí no cenário macro. Assim, eu acho que, inclusive, essa questão de ruído, né, a gente está tendo um calendário de discurso por parte de Fed governors, assim, que não é muito comum, né? Inclusive, tem gerado aquela sensação para a gente que eles estão tentando meio que micromanage as condições financeiras. Vou citar uma situação: na semana passada, pouco antes ali do FOMC, a Governor Daly, a gente tinha ali as condições financeiras começando a chegar a níveis tão apertados quanto estavam ali em outubro do ano passado, quando você teve o Fed começando a ficar um pouco mais assim, easing, né? Tendo aquela sensação que tinha apertado demais. Uma semana depois dela ter falado que eles poderiam começar a relaxar, e pós o discurso do Chairman Powell, pós a FOMC, você teve uma queda não tão expressiva, né, nas condições financeiras americanas, né? O índice de condições financeiras, na realidade, ele
é modelado em cima de alguns indicadores como a curva de juros americana, o spread de crédito, a taxa de câmbio e o mercado acionário. E a verdade é que, à medida que você teve um relaxamento dessas condições financeiras, um afrouxamento, de certa forma, após ali a reunião do Fed, hoje você teve o Powell hoje novamente vindo com um discurso muito mais duro, muito mais rock, né? Então, a sensação que ele está tendo é que, pelo menos dentro dos modelos, nos nossos modelos, é que eles estão tentando meio que micromanage dentro de uma banda, assim, induzindo a um crescimento aí ao redor aí de 1% ao ano, que eles acham que é uma desaceleração controlada, né? É o tal do soft landing. E obviamente, assim, quando você tem, no curto espaço de tempo, uma mudança de percepção induzida por um banqueiro central, você gera essa volatilidade que a gente está percebendo, né? Então, não é muito comum isso estar acontecendo, né? Então, assim, assim, eu diria que traduzindo em essa questão mais de política monetária, né, em relação à questão macro, a gente está vivendo um mundo macro geopolítico, a gente está vivendo um mundo um pouco diferente. A gente acha que essa dinâmica de populismo veio para ficar, não vai mudar. Consequentemente, a gente acha que você vai ter um fiscal muito mais easing para frente, né, que gera distorções dentro da curva de juros e sugere posicionamento assim, em posições de inclinação na curva de juros dos países desenvolvidos. Acho que isso fica mais evidente aí, eu diria que nos Estados Unidos, principalmente, né, com o governo democrata, e eventualmente você tendo a entrada a vitória do ex-presidente Trump, que já disse que vem com um pacote de corte de impostos, então obviamente você vai ter um impacto fiscal também. Então, claramente assim, você uma deterioração fiscal no horizonte de médio e longo prazo. Então, isso sugere que você tenha posições. Se você tem uma desaceleração no curto prazo da economia americana e você vai ter um questionamento fiscal, isso sugere que você tenha posições de inclinação, e é o que a gente tem mantido dentro do BUC, tem sido a principal posição da gente agora recente. Tá? Em relação ao mercado de ações, estou falando mais da parte externa, né? A gente acha que se você conseguir ter sucesso nessa política de afrouxamento de manutenção dentro de uma banda do crescimento americano, rodando próximo de 1%, você não tenha... a princípio, você está tendo muita volatilidade na curva de juros, na curva de juros, o que sugere que você não tenha assim, uma procura por ativos de mais risco. Mas à medida que você começa a ter uma acomodação assim, para um nível de volatilidade menor, obviamente você pode ter aí um novo rally nos mercados americanos. A gente não tem posição no momento, tá, no mercado americano. A gente tem alguma coisa em Brasil, em bolsa. Acho que o Brasil está muito mais atrativo. Algumas ações específicas, assim, para você ter uma noção, a gente tem uma das estratégias do nosso multimercado, a gente tem uma carteira de ações redeada contra o benchmark. Essa carteira de ações hoje apresenta aí uma TIA real próximo de 12%, que não é muito comum você ter contra uma B que te dá um cupom aí próximo de 5,5%, 6%. Então, não é muito comum você ter um spread tão elevado. Então, isso tem motivado a gente a ter uma posição em equities no Brasil. A princípio, como eu mencionei, está redeada ainda, mas a gente tem trabalhado de forma bastante tática, desprotegendo ela para poder eventualmente capturar a alta, que a gente acha que existe potencial aqui no Brasil. Tá? Agora, sim, existem riscos assim no horizonte que a gente achava mal precificados. Assim, você tem dois, eu diria que assim, wildcards assim, sérios que a gente tem monitorado com bastante atenção. Primeiro é, obviamente, a questão geopolítica, né? Se você tiver um aprofundamento da questão da guerra ali, Israel, Hamas, se você tiver a entrada de outros protagonistas, como, por exemplo, o Irã, a gente acha que isso pode causar um problema muito mais sério na questão de fornecimento de petróleo, né? O Irã é um produtor importante. E, além disso, você tem toda a questão do macro a questão inflacionária, que é o fenômeno de globalização que parece que veio para ficar, né? Você está tendo uma ruptura entre o Ocidente e o Oriente, né? Você tem dois blocos bem distintos surgindo aí, isso aí, obviamente, gera toda essa questão nearshoring, etc.,
que tem impacto inflacionário, né? Então, é outra questão que a gente tem monitorado com bastante atenção. Então, assim, a nossa sensação é que a gente deve ter, no curto prazo, assim, uma desaceleração, né, nos próximos trimestres, não dramática, tá? Mas, assim, novamente, assim, a percepção que a gente tem é que você ainda tem uma economia americana bastante resiliente, tá? Então, eu diria que é basicamente isso. Assim. Em relação ao Brasil, nosso cenário base passou a sugerir que a gente vai ter uma alteração da meta para próximo de 20% de déficit aí esse ano. Acho que o ruído de comunicação, da forma como foi efetuada o anúncio ali pelo presidente, foi bastante nocivo para a evolução ali do andamento da agenda macro junto ao Congresso, do Ministério da Fazenda junto ao Congresso. Né? A gente já antecipava que o modus operandi do governo Lula é um pouco diferente, ele está trabalhando frequentemente com a tentativa de você fazer um equilíbrio entre a ala mais radical do partido com a ala mais, eu não diria que menos heterodoxa, assim por dizer, né? Então a gente acha que esse desequilíbrio constante aí é nocivo do ponto de vista de fundamento econômico. No entanto, ele gera oportunidades aí frente à volatilidade que o mercado trabalha. Isso aí para o gestor, de certa forma, é positivo, né? Agora, assim, entrando um pouco em posição, o que a gente tem? Assim, a gente tem, como eu mencionei, um cenário de inflação talvez mais alta do que o mercado precifica para frente, né? A gente tem posições tomadas nas SOFRs, né, que são os Fed Funds, até dezembro de 2024 e uma certa posição aplicada a partir de 2025. Nossa percepção é que o Banco Central americano ele só começa a levar juros do meio para o final do ano que vem, a não ser que você tenha um acidente financeiro, né? E a gente tem vetores que podem sugerir isso, né? Como carteiras de títulos de bancos bem grandes, não aqueles bancos regionais, mas bancos grandes. A gente sabe que se existe esse risco, né? Posição é uma posição de desinclinação, é isso? Essa posição é uma posição de desinclinação. Essa posição específica é uma posição de desinclinação. Tá? A gente está tomado no juro para 24 e aplicado no juro para 25. Tá? Além disso, a gente tem a maior posição do fundo hoje é uma posição de desinclinação também. Tá? A gente tem um bear steepening entre os 2 anos e 10 anos. A gente acha que você, como eu mencionei, a nossa visão é que você pode ter uma desaceleração no curto prazo, um crescimento inferior ao que vinha sendo verificado aí recente, mas a gente acha que essa questão de questionamento fiscal permanece durante mais tempo. Então, mesmo que você tenha um fechamento razoável aí da curva de 2 anos, a gente acha que você vai continuar com um prêmio, assim, a surgimento desse term premium aí para um vetor, um vértice mais longo, como 10 anos, por exemplo. Entendeu? Só para Então, traduzir aqui para quem eventualmente não pescou, a desinclinação da curva de a gente está juros, aplicado no 2 anos e tomado no 10 anos. ele A gente está acredita que apostando que o diferencial entre eles vai fletar, né? O 2 você não anos hoje está traduzir, negociando. Desculpe, fletar. é o costume. Assim, É, a curva de 2 anos hoje, a taxa de juros de 2 anos hoje está superior à taxa de juros de 10 anos. Tá? A gente acha que a taxa de juros de 2 anos, em função dessa desaceleração no curto prazo, ela tende a cair. Tá? E à medida que essa taxa de juros de 2 anos caia, a gente acha que a taxa de 10 anos não vai acompanhar esse movimento, pelo menos na mesma proporção. Tá? Então, no mínimo, a gente acha que elas vão ficar equivalentes. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, a taxa de juros de 2 anos hoje está a 5,02 e a taxa de juros de 10 anos está a 4,63. Tá? A gente acha que a taxa de juros de 2 anos vai convergir para a de 10 anos e a 10 anos não vai ficar parada. Tá? No mínimo. Tá? Ela pode até vir abaixo. Tá? Então, essa é a nossa aposta é que ela vai negociar abaixo da taxa de 10 anos. Tá? Assim, de Mas forma essa daí é uma mais clara. inclinação, né? Como está invertido, ela é o bear steepening, né? Ela trabalha ao contrário, né? Eu Perfeito. entendo o seu racional, porque também é difícil. Se as duas tivessem, se ela tivesse positiva, ela era desinclinação, mas ela está invertida, ela está de cabeça para baixo. Perfeito. Então,
Mas é isso, né? pessoal, são Então, posições essa, relativas entre diferentes isso. vencimentos das taxas de juros. Com uma implicação macro importante, né? Que é o questionamento fiscal dos Estados Unidos para médio e longo prazo, que eu acho que é uma discussão importante que está acontecendo hoje e que tende a se acerrar com o calendário eleitoral do ano que vem, né? Não quero nem entrar nas outras eleições, você tem que são muito importantes, Taiwan e etc. Mas ano que vem vai ser um ano bastante animado, né? No mercado de moedas, a gente tem poucas posições, a gente tem posições táticas no real, tá? Muito mais pelo carrego que ele propicia do que por fundamento, tá? Então não é nada de representativo, como eu mencionei, assim, posições táticas. A gente tem tido uma dificuldade muito grande de ter posições estruturais em Brasil, tá? Exatamente em função do ruído político que a gente vivencia aqui no Brasil. A gente colocou recentemente uma posição de Libra contra euro, mas também tática, de forma tática. A gente tem colocado assim, muito lentamente, assim, uma posição totalmente contraconsensual. E a gente começou a colocar na semana passada, para ser mais exato, uma posição em China, tá? De forma bem tímida, mas a gente acha que, por exemplo, semana que vem você tem um evento importante, que é o encontro entre o Xi e o Biden, ah, em São Francisco, e na véspera você tem o encontro da Yellen com o novo czar da economia chinesa. Todas as vezes que você teve um encontro da secretária do Tesouro com o ministro das Finanças chinês, você teve uma reação muito positiva dos preços ativos chineses. Então, a gente acha que eles estão tentando, em função de toda essa lambança geopolítica, você está tendo duas guerras simultâneas acontecendo e você ainda tem você tem a eleição. Eu estou me controlando aqui do tempo também para não te atrapalhar, Samuel. Então, eu vou ter que o negócio. Tem um minuto aí. Então, assim, você ainda tem uma eleição importante, né, na semana, no início do ano, que é a eleição de Mas Taiwan, qual que é a né? posição? É comprada em ações chinesas? No A gente índice? está começando a botar a gente tem uma posição, começando a botar uma posição em algumas ações chinesas, tá? Isso aí pode ser, se você por acaso não tiver um acerto, a gente acha que está tendo uma tentativa de estreitar as relações novamente. Se por acaso isso vier a ocorrer, a gente acha que existe uma assimetria enorme nesse ativo, tá? Então, a gente começou na semana passada a colocar essa posição, como eu mencionei, a posição acho que bastante contraconsensual, né? Você está tendo uma saída bem representativa de investidor estrangeiro de ativos chineses nos últimos meses, né? Então, acho que é basicamente isso, assim. Acho Boa. que, só para concluir, o ponto positivo é que se você tiver uma maior estabilidade no mercado de juros globais, você pode vir a reduzir aí a pressão sobre os juros dos países emergentes, e isso aí pode permitir que você volte a ter assim, assim, os fundamentos locais sendo, assim, de certa forma, determinantes para a taxa de juros e para os ativos dos países aqui como o Brasil, entendeu? Então, essa é a nossa Boa. visão. Show de bola. Bom, Carlinhos, obrigado pelo seu update aí da carta, que já ficou desatualizada, pelo que você falou. Está desatualizado já. Obrigado por topar bater o papo com a gente aqui e nos vemos em breve numa próxima. Maravilha, obrigado a você, obrigado a todo mundo que está vendo aí, estamos à disposição, como sempre. Valeu, abração. Valeu, um abraço. Um abraço, até logo. Bom, vamos aqui para o nosso último hoje. Vou chamar aqui o Leonardo Santana, já apareceu ali. Leonardo. Tudo bem, pessoal? Boa Fala, noite. Leonardo. Fala, Samuel. Tudo bom? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo Bem. bem? Sim, sim, ouvimos. Bom, pessoal, o Leonardo, como eu falei anteriormente, né, ele faz parte do time de gestão de fundos imobiliários lá da XP. Ele é um dos responsáveis. Não sei se você está junto com o Mazzetti ou só você tá É, 100% junto com o focado no Mazzetti, foco, isso. tá? É, Ele é um junto com dos o Mazzetti gestores focado no FOF, isso. responsáveis pelo fundo de fundos imobiliários, né, o FOF de fundos imobiliários. E o legal de ter a presença do Leonardo é que ele não olha só fundo de crédito, só fundo de logística, só fundo de shoppings, não. Ele olha tudo. Então, Leonardo, obrigado. Se você quiser falar aí também brevemente, como os outros, né? Um pouco dos big numbers aí da área de fundos imobiliários, fica à vontade. E aí, se quiser escorrer, eles acabaram de soltar uma carta trimestral dos fundos imobiliários, então ela é bem extensa, bem completa, tem coisa pra caçamba. Fica à vontade aí, do jeito que você quiser. Se quiser frisar melhor aí, manda ver.
Tá bom, tá ótimo. Bom, falando um pouquinho sobre o atual estágio da XP Asset, né? Nós temos hoje mais de 160 bilhões sob gestão, considerando todas as classes, todas as estratégias que temos aqui dentro de casa. São 13 estratégias no total, mais de 165 profissionais. E indo para o nosso mundo de investimentos alternativos aqui, considera, além de fundo imobiliário, infraestrutura, private equity, entre outros, a gente tem um pouco mais de 28 bilhões sob gestão nesse mundo, sendo 12,3 bilhões no mundo de fundos imobiliários, tá? Acho que vocês devem conhecer alguns flagships da indústria aí, de fundos imobiliários como um todo, que a gente possui dentro do nosso portfólio. Temos o XPlog, que é um dos maiores fundos de logística da indústria, o XPmalls, que é um dos mais premiums em termos de portfólio. Temos o Max Renda, que é o fundo que tem mais cotistas da indústria, né? Então, a indústria hoje a indústria de fundo imobiliário superou a marca de 2 milhões e 300 mil cotistas. 1 milhão deles, basicamente 988 mil, está dentro do Max Renda. Então, a gente acaba tendo toda essa plataforma de fundos imobiliários que, no final das contas, acaba me ajudando aqui nesse mandato de fundos, né? Sempre que eu vou escolher algum ativo para apresentar a comitê, eu tenho a discussão ali na cadeira do lado com o cara que toca um fundo de logística aqui de dentro, do outro lado o cara que toca o shopping. Muitas das vezes eu estou discutindo aprovar alguma tese nova de algum fundo imobiliário novo no comitê, e o ativo que esse fundo está adquirindo, via oferta, etc., já passou sob uma due diligence aqui nesses times de tijolo. Então, é uma sinergia muito representativa aqui poder ter todas essas estratégias dentro de casa, tá? Falando um pouquinho mais sobre a estratégia de fundos imobiliários, hoje a gente tem por volta de 400 milhões sob gestão. A gente está com um novo fundo sobre captação, começou ontem, na verdade, que é o XP Hedge Fund, que também vai ter um book representativo de fundos imobiliários. A gente considera um excelente momento para fazer uma captação, para alocar novos recursos aqui, seja em fundos de papel ou tijolo, conforme o Samuel mencionou aqui no início. É claro que é um ativo de risco, é um ativo que tem a característica de equity ali, que é tradeado em bolsa, assim como ações, não foge de movimentos como a gente observou em outubro, né? Então, em outubro, o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, caiu cerca de 2%, também muito afetado por esse cenário externo, por esse movimento de taxa de juros. E com fundos imobiliários não foi diferente, mas nesse início de novembro, os fundos imobiliários já recuperaram nesses poucos dias, já tem 0,70 de alta, acumulando 10,8 de apreciação no ano de 2023. Então, um ano difícil, né, para as classes de ativos em geral, que o IFIX e os fundos imobiliários como um todo vem performando bem. E o que a gente acredita que tem favorecido essa classe é muito dessa perspectiva de queda de juros com base no afrouxamento monetário do Banco Central, né? Então, é claro que na virada do ano, ou um pouco antes até, a gente imaginava que o Banco Central teria a possibilidade de iniciar o corte de juros ali no final do primeiro trimestre, que estava tudo correndo bem em termos de arrefecimento de inflação, mas com o novo governo foi criado uma série de incertezas em termos do plano de governo, plano fiscal, plano econômico do governo que poderia ser realizado nesse novo mandato, e esse plano foi adiado e começou mais recentemente, né, na virada do semestre, basicamente, e foi justamente ali, segundo trimestre, início do terceiro trimestre, que os fundos começaram a performar muito bem. Tiveram um primeiro trimestre muito difícil, e a partir do momento que ficou mais claro que o Banco Central sinalizou mais nitidamente que o ciclo de juros poderia se iniciar, o ciclo de corte de juros iria se iniciar, os fundos começaram a performar bem e tem esse desempenho bem positivo aqui no ano de 2023. Olhando para frente, né? Então, a gente tinha também talvez uma perspectiva que o Banco Central poderia acelerar o corte de juros a partir do fim do ano para 75 basis points por reunião. Isso foi tirado da mesa com esse cenário externo um pouco mais desafiador e elevação de curvas de juros como um todo, mas a gente, junto com a equipe de macroeconomia aqui, time do Fernando Genta e demais economistas, acredita que o Banco Central conseguirá seguir seu plano de voo e seguir cortando a passos de 50 basis points das duas ou próximas 3 reuniões ao longo até do primeiro trimestre do ano que vem, e essa taxa de juros terminal chegue ali por volta de 9,5% ou
9,75, que seria algo que seria menor do que está precificado na curva de juros. Então, a gente acredita que isso é positivo para a classe de fundos imobiliários e ativos de risco no geral, que a gente tende a ter um ano um pouco melhor para fundos imobiliários ao longo de 2024. Falando especificamente aqui no momento atual, que eu acho que vocês podem ver na carta ali, a gente fala um pouquinho de cada segmento, né? A gente está com uma visão positiva, a gente tem uma opinião aqui que a gente consegue encontrar boas oportunidades em todos os segmentos, os principais segmentos do IFIX, né? Seja logística, shopping, lajes corporativas ou CRIs, né? Fundos de CRIs, que alocam em papel. A gente, quando observa em termos históricos e o momento atual desses fundos, todas essas classes possuem um dividend yield, que é o dividendo que está sendo distribuído hoje, ou previsto para ser distribuído no próximo ano, superior à média histórica quando comparado à NTNB de médio prazo, como, por exemplo, uma NTNB de 2035. Um exemplo simples aqui que eu posso dar, o segmento de logística hoje tem um dividend yield por volta de 8,8, até um pouquinho acima, dado a depreciação que ocorreu em outubro, enquanto a NTNB 35 está ali por volta de 5,80. Então, seriam uns 300 basis points, isso já líquido para o cotista, né? O rendimento é líquido para o cotista na veia, recebe isso líquido de imposto de renda, e esses 300 basis points está basicamente um desvio padrão acima da média histórica do segmento. Então, a média histórica geralmente é 240 basis points, então você tem 60 basis points só de voltar à média. A gente nem está falando aqui de voltar aquele boom histórico de fundos imobiliários que a gente teve ali no final de 2019, 2020. Simplesmente de voltar à média, você já teria essa expectativa de retorno adicional vindo de ganho de capital, né? Desse movimento de compressão de spread, além da possibilidade da própria curva de juros cair, né? Então, a curva de juros caindo, você mantendo esse spread de 300 basis points, você tem um ganho. Se você diminuir esse spread voltando para a média histórica, você tem um ganho adicional. E isso é para todos os segmentos. Quando a gente olha o gráfico, todos os segmentos estão mais ou menos nesse patamar acima de sua média histórica. Então, a gente acredita que é um excelente momento de se montar um portfólio. Ainda é um excelente momento. No início do ano, é claro, estava melhor ainda, mas ainda é um excelente momento se montar um portfólio em fundos imobiliários, tá? Falando especificamente de classes, né? Então, de logística, de novo, no início do ano a gente começou uma certa dúvida no segmento, justamente por conta da exposição a varejistas, né? Então, quem acompanha o segmento de fundo imobiliário e essa classe de logística viu que o segmento cresceu muito ao longo da pandemia, porque dado o e-commerce, né, a evolução do e-commerce, demandou mais áreas de logística para fazer a distribuição dos produtos que eram comprados pela internet por conta da pandemia, um nível de estoque de entrega muito relevante. E no início do ano a gente teve a primeira questão de Americanas, depois Stock, entre outras varejistas, que elevou o nível de incerteza para o segmento se a vacância nesses empreendimentos poderia se elevar, dado que essas empresas poderiam diminuir a área, tentar cortar custos de alguma maneira, e não foi isso que a gente percebeu, né? O que a gente percebeu foi que teve uma reciclagem, é claro, de alguns casos de inquilinos, esses inquilinos varejistas saindo, mas outros inquilinos, como distribuidores de outros tipos de produtos, farmacêuticos, por exemplo, cosméticos, ocuparam essas áreas e a própria indústria voltou a ter uma absorção líquida positiva nesses galpões. Então, a vacância se manteve estável, até vem caindo no último trimestre, e os fundos continuam a performar muito bem, olhando essas métricas de ocupação, tá? Então, foi um nível de incerteza que diminuiu substancialmente, as cotas até performaram bem no segmento, mas ainda tem espaço para voltar à precificação que a gente detinha no passado. O segmento de shoppings é outro que nos surpreendeu aqui positivamente. Acho que no início do ano tinha a incerteza nesse segmento se os shoppings iriam continuar a performar bem, mesmo após o processo de abertura, pós-Covid, que foi mais concentrado ao longo do ano passado, né? Então, a dúvida era, será que esse ano a gente ainda vai ter crescimento, dado todo aquele boom de performance que a gente observou ano passado? E esse crescimento, de fato, veio, né? Não veio naquele crescimento de
dois dígitos altos que a gente observou o ano passado, mas nível de vendas crescendo 9%, nível de crescimento de aluguel também single digit ali, alto, com os shoppings performando muito bem. E aqui tem uma outra vertente que foi justamente o momento de consolidação dessa indústria, né? Então, a fusão da aliança com a BR Malls ali gerou várias oportunidades dos fundos de shopping adquirirem participações de shopping que as empresas estão tentando sair de alguma operação, de algum ativo, ou tem duplicidade em alguma determinada localização, estão se desfazendo desse imóvel e acaba abrindo oportunidades a cap rates atrativos, né? Cap rates que é a taxa de desconto ali do fluxo operacional do resultado do shopping sobre uma taxa, que é o cap rate que se chega no valor da compra do ativo, né? Então, os gestores de fundos imobiliários aproveitaram esse momento, souberam aproveitar esse momento, fizeram novas ofertas primárias de captação de recursos. Então, aqui lembrando um pouquinho como que é um mecanismo de fundo imobiliário, ao invés de você ter aquela aplicação e resgate, como é no caso de fundo multimercado, ações ou crédito, o fundo anteriormente 555, né, que a gente chamava, aqui no fundo imobiliário, para você ter um recurso adicional, você tem que fazer uma oferta primária, né? Então, você tem que passar todo o rito da CVM, sair para captação, fazer roadshow e ter esse capital. E esse capital é perpétuo, né? Então, esse capital, dado que você investe em ativos reais, investe em ativos menos líquidos, esse capital não tem resgate. Você tem esse capital perpétuo, fazendo um bom trabalho, obviamente. Você não vai ter aquele fundo encerrado na maioria dos casos. Tem alguns fundos que têm prazo determinado, que são fundos mais dedicados a desenvolvimento imobiliário, mas a maioria da indústria tem essa questão perpétua. Então, eles aproveitaram esses momentos para fazer uma captação. Então, dos 5 maiores fundos da indústria, 4 já fizeram captação e o outro já está na rua com captação. Então, você tem o XP Malls, que é o fundo da casa, captou 950 milhões, o fundo da Red Brasil Shopping captou mais de 600 milhões, o fundo da 20 mais de 300 milhões. Então, souberam aproveitar esse momento para fazer uma reciclagem de portfólio, adquirir ativos com uma expectativa de retorno mais positiva e vender participações com cap rate mais amassado, gerando ganho de capital para os investidores, tá? Então, aproveitaram muito bem esse momento, a gente veio com olhos bem positivos daqui para frente esse segmento. Do lado de fundo de papel, fundo de CRI, eles tiveram uma performance menos atrativa, principalmente após a virada do semestre, derivada principalmente dos níveis de inflação mais baixos. Então, acho que vocês conhecem a indústria de fundos imobiliários. Todos os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu resultado semestral. Então, como prática da indústria, todo mundo distribui mensalmente, né, o resultado caixa dos fundos imobiliários, e dado esse nível de inflação menor ao longo do segundo trimestre, o rendimento a ser distribuído no terceiro acabou sendo afetado, né? Esse rendimento tem uma defasagem de cerca de 2 a 3 meses, o fundo distribui, além dos juros das operações, a correção monetária, e acabou sendo afetado os rendimentos e o mercado bateu um pouco nas cotas no secundário, machucou um pouco, mas acaba do nosso lado, do lado de alocação, acabou sendo benéfico, porque hoje eu tenho fundos descontados em relação ao valor patrimonial, então eu posso entrar num fundo de CRI com 5%, 8% de desconto ao que vale os ativos, a precificação dos ativos, ou seja, eu entro numa carteira high grade com um spread mais atrativo em termos de risco de crédito aqui, e faço uma alocação melhor do que eu faria há 3, 6 meses atrás nessa classe, tá? Por fim, falando rapidamente de lajes corporativas, eu acho que é um segmento que vem sofrendo, ao contrário de logística, que aproveitou a época de Covid, shopping, que depois da reabertura teve uma forte performance, lajes corporativas ainda vem sofrendo, né? Primeiro sofreu com a ideia ou discussão se o home office seria eterno para todo mundo. Então, passou essa fase mais aguda desse pensamento, voltamos para um ambiente híbrido. Agora, eu acho que a gente está num momento menos híbrido e mais presencial, então a recuperação está sendo um pouco mais lenta do que as outras classes, os outros segmentos que eu comentei anteriormente. Aqui também tem um ponto
que talvez prejudica em termos de absorção de áreas vagas, né, em determinadas localizações, que é justamente o cenário externo, né? Então, muitos dos locatários das lajes corporativas são multinacionais, né? Geralmente, as multinacionais são as empresas que ocupam mais áreas, são aquelas empresas que ocupam aquelas lajes de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, e dado esse cenário externo mais desafiador, essa taxa de juros mais elevada nos Estados Unidos, no início do ano se discutia quando que viria a recessão nos Estados Unidos, que hoje tá fora de pauta praticamente, essas empresas multinacionais frearam as ocupações de novas áreas aqui no Brasil, né? Então, sempre que uma empresa multinacional aqui decide por fazer um investimento, no final das contas, você ocupar uma nova área é um investimento, né? Você vai pagar mais aluguel, você tem que investir no imóvel para ter o seu layout da sua empresa, da sua cultura, e sempre aqui, domesticamente, você precisa, nessas multinacionais, de uma aprovação externa. Então, muitas vezes, a sinalização, principalmente mais recentemente, empresas multinacionais que atuam aqui no Brasil querendo novas áreas, justamente porque as pessoas estão voltando para o momento, né, para o trabalho presencial, mas não estão conseguindo, de uma maneira acelerada, a aprovação lá do pessoal lá de fora. Então, ainda continua um pouco lento esse movimento, mas a gente acredita que ao longo do ano que vem também, o Fed encerrando o seu ciclo de altas, de juros lá fora, esse movimento tende a acelerar um pouco mais aqui de ocupação, tá? E aqui em lajes corporativas, ao contrário dos outros segmentos, ou melhor, até um pouco mais do que os outros segmentos, na nossa visão, é necessário olhar mais detalhadamente, fundo por fundo, ativo por ativo que está dentro desse fundo, porque aqui a heterogeneidade dentro dos portfólios é muito maior do que nos outros segmentos. Então, aqui a logística também, shopping também, mas aqui a localização nesse momento de mercado é muito importante, né? Então, você tem regiões como a Faria Lima, que praticamente você não tem grandes áreas para fazer locação mais, que os donos das lajes corporativas estão conseguindo passar um reajuste de inflação, uma correção monetária nos contratos de locação superior ao próprio índice de inflação, que é impensável em outras regiões como Chucri-Zaidan ou o próprio Rio de Janeiro, onde o objetivo hoje é você manter o inquilino atual e tentar diminuir vacância. Então, acaba sendo muito mais detalhado essa análise do segmento, com muito mais cuidado, porque a gente acredita que a recuperação do segmento como um todo, de maneira mais generalizada, vai se dar mais a médio e longo prazo aqui. Você olha, se tem muita coisa descontada, muita coisa abaixo do custo de reposição, que é basicamente a métrica de quanto que custa para você construir esse prédio novamente, comprando terreno, etc. Então tem muita coisa que você olha o preço na bolsa, está mais barato do que o custo que você teria de construir esse ativo no mesmo local, com terreno, com CEPAC, etc. Mas essa recuperação tende a se dar mais a médio e longo prazo. Então, se você for um investidor com apetite de segurar a posição por um tempo maior, lajes corporativas talvez seja o mais óbvio nesse caso, olhando de novo, individualmente por portfólio, individualmente os ativos, mas no curto prazo a gente acredita que os outros segmentos talvez tenham ganhos mais expressivos, e é isso que a gente está olhando na carteira do XP Selection hoje. Então, as últimas alocações têm sido mais em shopping, logística e CRI. Tá bom, Samuel? Boa. Bom, muito bom. Cara, obrigado pelo panorama aí, obrigado pela participação. Mandar um abraço para todo mundo aí, Carras, Mazete, Manu, enfim, Pode saudade do deixar. pessoal aí. Obrigado. Obrigado pelo E, espaço aí. cara, é isto. Pessoal, quem ficou com a gente até aqui, obrigado por mais uma participação, obrigado por mais um mês aí. Sobrou um pouquinho mais de tempo para os gestores falarem, né? Não ficou tão corrido quanto das outras vezes. E mandem sugestão aí, seja nos comentários aqui do chat, seja nos comentários do YouTube depois, ou lá no meu Instagram, né? Meu Instagram é o @samuel.ponsoni, para quem eventualmente não me segue, vai lá. Me segue no LinkedIn também, enfim. Mandem sugestões, a gente vai tentando melhorar cada vez mais, tá bom? Abração, boa noite para todos e nos vemos na edição de dezembro. Tá bom? Tchau.